Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Jesus, quando ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo vai levá-lo, vai conduzi-lo até o deserto, para que ele seja tentado por Satanás. A palavra nos fala exatamente dessa forma. E quando Jesus chega lá, Jesus vai passar 40 dias em jejum e oração. E nesses 40 dias que Jesus vai estar orando, ele vai estar o quê? Se revestindo. Ele vai estar se enchendo. Ele vai estar nutrindo o seu espírito. E quando terminam esses 40 dias, então quem chega para ele se apresenta? Satanás. E Satanás apresenta para ele e vai mostrar a Jesus três tipos de tentação. Duas delas é muito inerente ao homem. É muito inerente ao homem. A terceira também, mas eu vou lhe mostrar. Ela fala primeiro assim: olha, se você está com fome, mande que essas pedras se transformem em pães. O homem, por comida, por sobrevivência, ele faz qualquer coisa. O homem, a gente já viu histórias de pessoas que comem pessoas por causa que, para não morrer, o outro já está morto, ele precisa de sobreviver e faz qualquer coisa para comer. E ali ele vai tentar, ele no momento em que ele está, o corpo dele já está fraco, porque ele está 40 dias sem comer, 40 dias em consagração. E aí Jesus fala para ele assim: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus fala isso para ele, deixa um ensinamento muito grande para nós. Nós não precisamos viver enchendo, nos nutrindo, nos alimentando das coisas que esse mundo hoje nos oferece. Não necessariamente só a comida, não, mas tudo que engloba, né, tudo que cerca a vida do homem, nós precisamos primeiro estar na presença de Deus, para saber se aquilo que nos é apresentado, se aquilo faz parte do plano e do propósito de Deus para nós. E se fizer, Deus vai trazer para nós, nós não precisamos fazer acordos para receber. Nós não precisamos fazer acordos para poder termos as coisas que queremos. O que nos falta é alinhamento com o plano e o propósito de Deus e entender como Jesus entendia. Se nós vivemos uma vida de intimidade com Deus, como Jesus vivia, nós vamos ter o pleno discernimento do que podemos, do que não podemos, do que devemos, do que não devemos, o que é bom e o que é ruim para a nossa vida. E aqui ele continua afrontando. E ele vai falar para Jesus assim: olha, você está vendo tudo que leva ele em um lugar bem alto, todo mundo que você vê, todas as coisas que você vê, se você me adorar, eu te dou. Olha só a sagacidade de Satanás, mas também a idiotice dele. Porque Jesus não precisava dele para poder governar sobre todas as coisas. Jesus não precisava dele para ser o dono de todas as coisas. Foi pela palavra dele que todas as coisas foram feitas. Jesus fez todas as coisas. A palavra de Deus é Jesus e todas as coisas foram feitas. Tudo o que Satanás estava querendo oferecer a Jesus foi Jesus que criou. E muitas vezes coisas nos são oferecidas e nós não estamos tendo discernimento para entender que aquilo não é de Cristo para nós, não é de Deus para nós. É impedimento de que o Espírito Santo more em nossa vida. Por isso nós precisamos, mais uma vez, estar na presença de Deus para que nós não venhamos trocar a nossa vida, a nossa salvação por coisas que são passageiras, por coisas que Deus tem para nos dar no momento correto. E ele termina dizendo para ele o seguinte: olha, então se você é filho de Deus, atira-te daqui, né? E os teus anjos vão te pegar. E o Senhor vai dizer: ele não tentarás ao Senhor teu Deus. Há situações na nossa vida em que nós somos afrontados e confrontados. E quando nós não temos respostas para dar, então nós temos que fazer o quê? Nós temos que repreender o inimigo nas nossas vidas. Nós temos que repreender as oportunidades, repreender as propostas, repreender as ameaças, para nós vivermos o sobrenatural de Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus repreendeu todas as 3 vezes. E o que é que o texto fala? É muito interessante, Lucas 4, de 1 a 13, você vai ver. E quando Jesus respondeu, né, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. Apartou-se dele o diabo. Porque o diabo tem que apartar mesmo. Quando nós estamos debaixo da palavra do Senhor, quando nós nos colocamos no lugar como Jesus colocou, de relacionamento e intimidade, compreensão da palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, o diabo tem que se afastar. Ele tem que se afastar.
Não quer dizer que ele não vai voltar, porque aqui no última frase que tem aqui, até momento oportuno, porque depois ele volta para perturbar. Mas Jesus nunca deu brechas. Então nós precisamos o quê? Também nunca dar brechas. Estarmos sempre fechados com o Espírito Santo, trancados com o Espírito Santo, vivendo uma vida que ele separou para nós, em relacionamento profundo com o Espírito Santo. E com certeza nós somos lavados, nós somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Esta é a minha mensagem para você hoje, e que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.